Assistir a um filme no cinema, na televisão ou nas plataformas digitais é algo que provavelmente já fizeste. Mas, antes de chegar ao ecrã, um filme passa por diferentes fases e envolve muitos profissionais. São os aspectos técnicos e artísticos que determinam se achas um filme bom ou mau. No episódio de hoje vamos falar sobre a sétima das artes, o cinema, e vamos dar-te ferramentas para apreciares melhor. 3, 2, 1, ação! Chamo-me Leandra Moraes, sou música professora e fundadora da produtora cultural Black Dress e este é o programa Cultura para quem tem pressa. Um programa para falarmos sobre cultura e artes de forma simples e rápida, realizado com a soberania do Povo TV e com o apoio da comunidade Cultura e Arte e do Canal Central. O início do cinema remonta ao final do século XIX, quando os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo, resultado das várias inovações tecnológicas da altura, principalmente no campo da fotografia. Em 1895 foi exibido um dos primeiros filmes dos irmãos Lumière, A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, uma cena do cotidiano que, entre vários outros pequenos filmes, conquistou os entusiastas da tecnologia. Durante aquele tempo, o cinema foi apenas documental, mas depressa se começou a utilizar as filmagens para contar histórias. Alice Guy Blaché foi uma das impulsionadoras desta transformação. Foi a primeira mulher cineasta e explorou efeitos, velocidade, cores e som. Georges Méliès ficou conhecido como o pai dos efeitos especiais no cinema. O seu filme mais célebre é Viagem à Lua, de 1902. Até aos anos 20, os filmes não tinham som, o que ficou conhecido como cinema mudo, ao qual associamos o nome de Charlie Chaplin. Paulatinamente, a duração dos filmes foi crescendo, assim como a sua complexidade. Começaram a organizar-se exibições públicas de filmes, o que chamou a atenção das elites, sobretudo pelo aparente caráter educativo e transformador do cinema. E a partir daqui, a indústria começou a crescer rapidamente, primeiro na Europa, em Itália e na França, e depois nos Estados Unidos da América. Entusiastas do cinema começaram a migrar para a costa oeste e assim surgiu Hollywood. Fazer um filme pressupõe várias fases: a pré-produção, a produção e a pós-produção. A fase de pré-produção engloba tudo o que necessita ser feito antes da gravação: conceber a ideia, criar o argumento e o guião, elaborar o orçamento e assegurar financiamento, calendarizar as atividades, escolher e recrutar as pessoas pretendidas para o filme, o elenco e os técnicos, preparar os storyboards, escolher e construir cenários e tratar do guarda-roupa. Já a produção refere-se ao período de gravação e edição do filme. No período de pós-produção, as tarefas passam por compor ou escolher a banda sonora, criar efeitos sonoros, promover e distribuir o filme pelas salas de cinema e plataformas. Como já abordámos na primeira temporada, são vários profissionais envolvidos neste processo, divididos em equipas de direção, produção, fotografia, som e montagem. Vamos mencionar alguns que te ajudarão na análise de um filme. O produtor é uma espécie de empresário do cinema. Está envolvido em todas as fases, desde a concepção até à sua exibição. É responsável por planear, captar recursos financeiros e materiais, gerir as equipas e colocar a produção do filme em andamento. O realizador é o responsável artístico do filme e conduz as gravações. Alguns realizadores famosos são Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, Jean-Luc Godard, falecido recentemente, e o português Manuel de Oliveira. O argumento é escrito pelo argumentista e trata-se de um texto que descreve como será o filme, o seu enredo, a história e as cenas. Pode não ter falas. É o guionista que escreve o guião normalmente. Este é o documento onde são detalhadas as cenas, as falas, os materiais envolvidos, cenários e todos os detalhes sobre a filmagem da cena. É um plano técnico pormenorizado para que nada falhe nas filmagens. O diretor de fotografia é responsável por manter o rigor, a qualidade e critério artístico e técnico da imagem do filme, o que inclui as suas tonalidades, luz e movimentos. Há ainda os atores, escolhidos pelo diretor de casting, que interpretam a história. O editor é o profissional que trata as imagens captadas, sob as indicações do realizador. Outros profissionais envolvidos são os operadores de câmara e som, chefe maquinista, chefe eletricista, cenógrafo, aderecista, figurinista, cabeleireiros, maquilhadores, compositor e sonoplasta.
Os filmes podem ser produzidos por grandes estúdios ou editoras como a Universal Pictures, Paramount ou Sony Pictures. Os filmes que não são produzidos por grandes editoras entram na categoria de filmes independentes. Normalmente com orçamentos mais reduzidos e menos alcance mediático, estes filmes abordam temas socialmente mais controversos, sensíveis e reivindicativos e muitas vezes o seu conteúdo distingue-se por ser mais artístico. A Filmin é uma das plataformas de streaming de cinema independente disponível em Portugal. O cinema, ou filme de autor, é um estilo em que se destaca mais a visão artística do diretor ou realizador do filme. Neste estilo, o roteiro passa para segundo plano, sendo mais valorizados os aspectos artísticos e técnicos. E agora que já abordámos alguns conceitos, vamos dar-te algumas dicas para analisar um filme. Escolhe um filme, pega num caderno e num lápis e tenta responder às questões e ideias que te vou apresentar. Argumento. Para analisar o argumento, é importante perceber sobre o que fala o filme, se é crível, interessante, se estimula o pensamento crítico e como é explorado o clímax da história. Tema. Tenta entender qual o tema central do filme e qual o seu objetivo. Educar, entreter, sensibilizar ou outro. Podes tentar perceber se provocou em ti alguma sensação forte e se foi explorado algum simbolismo ou arquétipo. Elenco e drama. Em relação ao elenco, questiona se gostaste da forma como foram retratadas as personagens, se a atuação teve qualidade e as ajudou a ganhar vida. Tenta perceber se os personagens tinham personalidades complexas ou se tratavam de estereótipos. Procura também a simbologia de alguns personagens e tenta perceber se ajudaram a melhorar ou piorar o filme. Direção. Em relação à realização, reflete se gostaste da maneira que o realizador optou para contar a história, se a velocidade do filme foi rápida ou lenta, se havia semelhanças com outros filmes do mesmo realizador e se a trama foi cativante. Música e efeitos sonoros. Em relação à banda sonora, podes tentar perceber se a música se enquadrou com o sentimento do filme, ou se foi distrativa ou demasiado presente, se funcionou bem com o guião e se as músicas e efeitos encaixaram bem com as cenas. Fotografia. Em relação à qualidade da imagem, ou seja, a fotografia, tenta entender se a aposta foi conceber uma maneira única para contar a história. Analisa a coloração e a iluminação e percebe se criaram o tom necessário para a história. Além disso, podes perceber se a ação foi filmada de forma coerente, se as câmaras se moveram bem e se os atores e cenários estavam bem enquadrados. Cenário e figurinos. Percebe se os cenários e os figurinos foram adequados à história e personagens e se os ambientes criados favoreceram a história. Efeitos especiais. Em relação aos efeitos especiais, questiona se foram credíveis, se estavam alinhados com a época da história, se foram demasiado presentes ou demasiado subtis e se favoreceram o propósito da história. Edição. Sobre a edição, podes analisar as transições entre as cenas, se o filme foi fluido, se pareceu limpo ou foi irregular, se foi muito lento ou muito rápido, se foi organizado e perceber se alguma cena não favoreceu a história. Diálogos. Em relação aos diálogos, questiona se foram oportunos e credíveis, se trouxeram contexto para o desenvolvimento do argumento e se as palavras coincidiram com o tom do filme e a personalidade das personagens. Depois desta análise, podes criar a tua crítica do filme. À semelhança do episódio anterior, esta análise pode ir muito mais longe. Além destas sugestões, poderás pesquisar sobre o filme, ver entrevistas dos profissionais envolvidos na produção do filme, como o produtor, o realizador, o diretor de fotografia ou os atores. Esta é uma boa técnica para perceberes a intenção por detrás de cada escolha. É igualmente interessante conhecer os realizadores e o seu estilo, conhecer as opiniões dos diferentes críticos e saber quais os prémios que o filme obteve. Quantos mais filmes vires, mais intuitiva e profunda ficará a tua análise e crítica. Espero que o teu interesse por cinema tenha aumentado depois deste episódio. Antes de me despedir, deixo algumas sugestões culturais para as próximas semanas. O Festival Gesto Orelhudo, da Dorfeu Associação Cultural, começa amanhã e estende-se até dia 8. Serão 8 os espetáculos musicoteatrais apresentados em diferentes salas do Centro de Artes de Águeda. Um evento incontornável em Águeda a não perder. No Teatro Aveirense, no dia 8 de outubro, poderás assistir ao concerto do grupo britânico Plus Minus Ensemble, às 21h30. Já no dia 18, nos filmes das nossas terças, será exibido Casa de Repouso,
com Gérard Depardieu no elenco, realizado por Thomas Gillot. Entre os dias 6 e 15 de outubro está de regresso o Festival Estarreja Jazz, no Cine Teatro de Estarreja, com 6 concertos imperdíveis, entre os quais o de The Mingus Project, Locomotive e Ravi Coltrane Quartet. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, aprende com pressa, mas desfruta com calma.